Olá pessoal, quem fala desse lado é Amilcar Daniel Bila, estudante do quarto ano no curso de Química, concretamente na Universidade Rovuma. Estamos aqui para resolvermos alguns exercícios da cadeira de cálculos de representação de dados experimentais. Então, nós vamos ver como é que alguns exercícios elas se resolvem nesta cadeira de cálculos de representação de dados experimentais. Muito bem, temos aqui as nossas questões. Eu vou passar a ler o problema. Num curso de quimiometria, João e Miguel analisaram dados adquiridos por um pesquisador numa série de experimentos de síntese de poliperol. Foram estudados 3 fatores: o tempo de reação, a concentração do oxidante e o tamanho da partícula. A resposta observada foi o rendimento de reação. E temos aqui algumas linhas que nós devemos ou que vamos determinar. Temos aqui a linha A, a matriz experimental. A linha B, a média global. A linha C, a variância e a variância global. A linha D, o erro experimental. A linha E, os efeitos dos fatores. A linha F, o modelo matemático. A linha G, teste da hipótese a 95% de confiança. E por último, a linha H, indicar os resultados ou interpretação dos resultados. Temos aqui também a nossa tabela, composta por 8 experiências. Na primeira coluna, nós temos aqui o tempo de reação. Na segunda coluna, temos a concentração do oxidante e na terceira coluna nós temos o tamanho da partícula e temos também os valores do rendimento. Muito bem, e como a linha A está nos pedindo para representarmos a nossa matriz, então nós temos uma regra de como fazemos o jogo de sinal. Então, na primeira coluna, aqui onde temos o tempo da reação, temos aquela regra que primeiro é o sinal negativo ou sinal menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos e mais. Assim também vamos fazer aqui menos, menos, mais, mais, menos, menos, mais, mais, menos, 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 mais e também mais. E como fazemos jogo de sinal? Vamos fazer a nossa correspondência no jogo de sinal, nós vamos fazer a correspondência de TC. Então, menos e menos dá mais. Mais e menos dá menos. Menos e mais dá menos. Mais e mais dá mais. Menos e menos dá mais. Mais e menos dá menos. Menos e mais dá mais. E temos também mais e mais dá mais. Então, vamos fazer também a nossa correspondência de TP. Vamos ver aqui assim. Aqui dá o tamanho da partícula. O que vamos ter? Vamos ter o sinal mais, vamos ter o sinal, também vamos ter o sinal mais, aqui teremos o sinal menos, aqui também vamos ter o sinal menos, aqui menos, aqui também menos, aqui também teremos menos, e aqui teremos, aliás, teremos mais, e aqui teremos mais. E, ok? E aqui vamos fazer a interação dos 3 fatores, o tempo da reação, concentração do oxidante e o tamanho da partícula. Então, o que vamos ter? Jogo de sinais, aqui vamos ter menos, e aqui vamos ter mais, aqui vamos ter mais, aqui vamos ter menos, aqui também vamos ter menos, nós estamos a jogar, e aqui também vamos ter mais, aqui nessa interação dos 3 fatores, vamos ter menos. Nesta interação teremos mais. Muito bem, agora nós vamos calcular a média dos valores.
Bom, para calcular a média dos valores, nós temos aqui uma regra. Então, esta regra é, nós vamos entrar no número, nesses números de rendimento. Ok, então nós vamos fazer o primeiro passo. Vamos levar este primeiro número do rendimento. Então, faremos 4, este número, 0,39, mas vamos adicionar com este aqui, fica 4,79. Então, isso dividindo por 2. Então, vamos calcular a parte e o valor que vai sair é 4,56. Então, segundo passo, nós temos a mesma coisa, é só vamos levar este número, o primeiro número do rendimento, adicionamos com o segundo e dividirmos por... Nós encontramos 4,56. Então, média de valor, vamos colocar 4,56. Então, assim sucessivamente, assim também vamos fazer segundo. Então, será 6,21 mais 5,75 sobre 2. Então, nós vamos calcular o valor que há de sair é 5,98. Então, colocamos 5,98. E também temos terceiro passo, é quase a mesma regra. Então, aí em casa, você pode seguir do jeito como estamos aqui a fazer. É só levarmos o número do primeiro rendimento, adicionamos com o segundo e dividimos por 2. Então, vamos preencher na média dos valores. Bem, até aqui a nossa tabela já está preenchida, conforme nós explicamos. Então, agora vamos calcular a variância. Então, para nós calcularmos a variância, nós temos uma fórmula que é a variância elevado a 2 será igual ao somatório. Temos aqui este y significa o número das respostas menos a média do valor. Então, vamos fechar parênteses. Então, isso tudo sobre n. N significa... Bem, esta é a fórmula da variância. Que variância é igual ao somatório e o y é o número das respostas menos a média do valor sobre, ou então elevado a 2, isso então sobre o número das respostas menos 1. Então, esta é a fórmula para calcularmos a variância. Ok? Então, para calcularmos a variância, nós vamos ter, e como já falamos da fórmula, a variância será igual. Então, nós vamos levar este número do rendimento, conforme já falamos na fórmula. Então, levamos 4,39 menos, que é a média do valor. Vamos levar de novo aqui o 4 menos 56, isso tudo por 2. Então, sobre, como já falamos, o número do quê? O número das amostras, número das amostras. Então, o número da amostra qual é? Foi 2. Então, 2 menos 1. Então, vamos de novo fazer mais. Então, abrimos de novo o parênteses. Então, fica 4,75 menos... Ok, nós vamos baixar. 73. E aqui vamos para o 4. Infelizmente aqui não está a chegar. Continuando, como o nosso espaço não chega. Então vamos fazer 4,56. Vamos fechar a parênteses que nós abrimos. Sobre 2 menos 1. Então... E o resultado tido vai ser a variância, será igual a 0,06. Então, nós vamos levar este número que nós encontramos para a variância. Vamos colocar aqui
0,06. Então, aqui estamos a pedir, estamos a resolver a variância. Vamos ver a variância. Então, segundo passo, será, temos, é quase a mesma coisa. Segundo passo, vamos ser como aquilo que a gente já fez no primeiro passo. Então, é só substituímos, variância será igual, temos aqui, vamos levar o daqui agora, do valor do rendimento, será 6,21 menos 5,98, número que é 2 menos 1, mais, vamos abrir parênteses, que será também substituição, vai ser 5 menos 75 menos 5,98 por 2, elevado a 2, isso vai ser 2 menos 1, e aqui vamos ter igual a 0,11, que é o valor que nós estamos já calculado nesta variância. Então, encontramos 0,11. Então, vamos colocar 0,11. Então, assim, sucessivamente, aí em casa, você pode levar os mesmos passos para poder calcular as restantes partes que nos pede aqui na tabela. É só seguir os passos, como já temos aqui a nossa variância. Então, o segredo é só você olhar para a nossa fórmula. E aí, então, você pode substituir. Então, quando substituindo, aí vai encontrar os números, o resultado. Então, o resultado leva e coloca na tabela. Então, assim, sucessivamente, como se calcula a variância. Agora nós vamos calcular o grau de liberdade. Ok, para nós calcularmos o grau de liberdade, temos também uma fórmula que é grau de liberdade é igual a n, que é número da amostra, menos 1. Então, grau de liberdade vai ser igual, como sabemos que o número de amostras é 2 menos 1. Então, grau de liberdade será ou é igual a 1. Então, este 1 nós vamos colocar em todos, ou melhor, em toda a coluna. Então, aqui vamos ter grau de liberdade, para este caso, 1. Aqui também, 1. É só substituir, como vemos, como estamos a ver na fórmula. Então, aqui é só substituir para todos o número, manter, que é 1. Então, vamos colocar 1, 1, 1, 1 e 1, 1. Muito bem, e chegando até este ponto, nós vamos calcular o produto, que a fórmula do produto temos aqui. Então, para calcularmos o produto, nós vamos fazer a variância vezes o... Muito bem, chegando a este ponto, nós vamos calcular agora a média global, não é? Média global. Muito bem, então para calcularmos a média global, nós temos aqui uma fórmula que vai nos ajudar a calcularmos. Então, a média global será igual ao somatório de todas as experiências. Então, o somatório de todas as experiências. Então, temos a experiência 1, mais experiência 2, mais experiência 3, mais experiência 4, mais experiência 5, mais experiência 6, mais experiência 7 e mais experiência 8. Então, sobre o grau de liberdade. O grau de liberdade. Então, vamos ter. Faz primeiro. E conforme já temos aqui a nossa fórmula, então nós vamos pegar o valor de cada média global e vamos colocar. Então, vamos ter para a experiência 1,
Para a experiência 1, como temos aqui na nossa tabela, experiência 1, o valor da média é 4,56. Então, vamos substituir conforme vê na fórmula. Então, vai ser experiência 1, 4,56, mais experiência 2, temos aqui 5,98, mais experiência 3, temos aqui 13,98, mais temos aqui outra experiência que é valor da média 20,34, mais temos aqui 2,01 mais 3,27. Esse eu substituir em casa. Você pode também substituir conforme temos o número da tabela dos valores da média. Então, estamos aqui. Então, 12, da experiência 23. E por último, mais 18,69 sobre o quê? Então, aqui, sobre, como temos também na fórmula, o grau de liberdade. Então, o somatório de grau de liberdade vai ser igual a quantas experiências? A 8 experiências, conforme estamos a ver. 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 8. Então, fica 8. Então, continuando, vamos adicionar isso aqui, isso tudo que vamos ter. Então, vai ser igual aí em casa você pode pegar uma máquina calculadora e nós vamos calcular. Nós também calculamos aqui a parte e temos um valor aproximadamente a 10,13. Ok. A variância global. Variância global. Muito bem, para calcularmos a variância global, nós temos aqui uma fórmula que vai nos ajudar. A variância global vai ser igual a somatório dos produtos, não é? Os produtos sobre grau de liberdade. Sobre grau de liberdade. Então, como vai acontecer? Como nós já temos o número de produtos na nossa tabela, então esse número de produto vamos substituir nesta fórmula. É só questão de adicionar todos os números dos produtos. Então, vamos ter a variância global. A variância global igual. Então, vamos levar, se você se lembra lá na nossa tabela, o número de produto temos 0,6. Então, este mesmo número que está aqui no número de produto, então vamos adicionar. Então, temos 6,06 e temos também mais, adicionado por 0,11 mais 0,56 mais 1,18 mais 0,01 mais 0,03 mais, vamos na tabela, mas por último temos 1,00. Não, antes disso, saltamos aqui, temos 0,42. Por último temos 1,00. Então, sobre grau de liberdade, o grau de liberdade temos 8, conforme é só calcular. Nós já o número total das experiências. Então, temos aqui o resultado que saiu. Você pode calcular lá em casa. Eu também aqui calculei desse lado. E tudo isso adicionado sai 0,42. Ok, muito bem. Chegado a esse ponto, chegando até aqui, nós vamos calcular agora o erro experimental. Erro experimental. Ok, para calcularmos o erro experimental, nós temos aqui uma fórmula que vai nos ajudar a calcular. Temos aqui o erro experimental é igual a raiz quadrada, não é? Raiz quadrada da variância global. Então, vai ser erro experimental, será igual. Então, nós já temos como podemos ter, então, o número da variância
global. Então, para nós termos o número da variância global, nós vamos, se você se recordou, o número, vamos voltar um pouco na variância global, saiu 0,42. Então, vamos colocar aqui raiz quadrada de 0,42. Então, aí você, com a ajuda da sua máquina, você pode calcular. Então, eu também aqui calculei desse lado. E o número que me traz aqui na minha máquina calculadora sai. E temos aqui o erro experimental é igual a raiz quadrada de 0,42. E aqui sai 0,64. Chegamos até este ponto. Vamos calcular o efeito principal. Efeito principal. Muito bem. Para nós calcularmos o efeito principal, temos aqui também uma regra, ou então temos algo que vai nos ajudar aqui. Temos aqui R mais ou R positivo menos R negativo. O que é isso? Você pode até se perguntar o que é isso de R positivo e R negativo. Ok, se nós voltarmos para a nossa tabela, vimos que nós fizemos alguns jogos de sinais. Nós colocamos menos, colocamos mais, menos, colocamos mais, menos. Então, para calcularmos o efeito principal, temos uma fórmula que diz, como aqui temos esse R+, então vai ser assim, nós vamos levar todos os valores, ou as experiências onde tem o mais, não é? Que é a experiência 2, vamos levar também aqui onde tem mais, que é a experiência 4, temos aqui onde tem mais, temos aqui experiência 6, temos aqui experiência 8. Então, são esses números de experiência onde que tem um valor alto, onde o mais contém lá. Em outras palavras, posso dizer assim para te ser fácil. Então, como vai ser? Então, o erro experimental, ou então, efeito principal, nesse caso, efeito principal, como já falamos lá na tabela, nós vamos levar onde tem o R+. Então, a experiência onde tem o R+, temos aqui, vamos abrir parênteses, temos experiência 2, temos também experiência 4, mas temos também experiência 6 e também temos experiência 8. Então, conforme temos também aqui a nossa fórmula, menos, temos também, vamos levar aquilo que está baixo, não é? Que está baixo. Então temos o quê? Temos aqui experiência 1, onde tem o R negativo. Temos experiência 1, então experiência 1 mais experiência 3 mais experiência 5 mais experiência 7. Então, sobre 4. 4 por quê? Você pode perguntar lá em casa. Sobre 4 por quê? Então, vamos contar o número das experiências. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser 4. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4 sobre 4. Então, assim, nós podemos substituir. Então, efeito principal é igual. Então, nós vamos substituir. Aí em casa, preste atenção o que vai acontecer. Temos 5. Estamos a substituir na tabela. Temos 5, 98 mais 20 menos 34. Não é menos não, vírgula. Então temos mais 3,27 mais 18,69. Então são esses sobre 4. Menos, abrimos parênteses, estou a escrever com letras grandes para aí em casa você conseguir ver bem aqui na câmera. Então, temos também, vamos substituir, temos 4,56 mais 13,98 mais 2,01 mais 12,23. Não, fazemos parênteses sobre 4. Então, será igual a quanto? Então, você em casa pode perguntar,
De onde estão a ser esses números que nós estamos a substituir? Esses números estamos a tirar da média. Estamos a tirar da média, então olha para a média. Ok, muito bem. Você em casa pode ficar preocupado. De onde esses números estão a sair? Esses números estão a sair do valor da média. Então é só olhar para o efeito que tem, ou a experiência que tem o mais, não é? O valor mais alto. Então nós estamos a substituir. É assim como aconteceu esta substituição. Então tudo isso você em casa pode calcular. Quando eu calculei aqui, então me deu efeito principal. Efeito principal deu 3,87. Aí em casa também podem calcular e sairá esse mesmo resultado. Então, temos aqui segundo passo. Segundo passo. O que se faz aqui no segundo passo? Então, nós usamos, bem, aqui no segundo passo, ou na segunda experiência, a fazer efeito principal de C. Efeito principal de C. Então, primeiro nós fizemos efeito principal de T. Então, agora vamos fazer efeito principal de C. Então, efeito principal de C. Ok, a fórmula é quase a mesma, aquilo que a gente usou no efeito principal de T. Então, aqui no efeito principal de C, vamos usar quase a mesma coisa que nós fizemos lá. Então, vai ser vai ser experiência 3 mais experiência 4 mais experiência 7 mais experiência 8. Fechamos parênteses, menos, abrimos. Aqui temos experiência 1 mais experiência 2 mais experiência 5 mais experiência 6. Fechamos parênteses, tudo isso sobre 4. Sobre 4. Então, nós vamos substituir. Lembrando-se que você que está em casa, não pode esquecer que os números que nós estamos a substituir é o número que vem na média. Então, nós vamos calcular ou vamos substituir. Então, efeito principal de C é igual. Então, nós vamos substituir. Temos aqui 13,98. Tudo olhando na tabela. Tudo olhando na tabela. O número das médias. Então, estamos aqui, estamos a tirar 98. Então, mais 20,34 mais 12,23 mais 18,69. Fechamos parênteses. Tudo isso sobre 4 menos. Vamos substituir. De novo também vamos ter. Então, experiência 1, que é 4,56 mais experiência 2, que é 5,98 mais experiência 5, que é 2,01 mais experiência 6, que é 3,27. Então, tudo isso sobre 4. Então, aí em casa, você já pode calcular o efeito principal de C é igual. Então, você pode adicionar, calcular, adicionar esses números de cima e vamos. Então, o número que eu encontrei, efeito principal de C é igual a 12,35. Ok, chegado a este ponto, vamos calcular o T calculado. E como já mostramos aqui a nossa fórmula do T calculado, o T calculado é igual ao efeito principal sobre aero experimental. Muito bem. E para calcularmos aqui o T calculado, primeiramente nós vamos calcular o T calculado de T. Então, o T calculado de T, se você recorda o número que tinha no T calculado de T, era, então vamos abrir aqui o módulo, então vai ser 3,37. E o erro experimental do T, se você recorda, saiu 0,64. Então, nós aí podemos calcular que o módulo
do T calculado de 3,87 sobre 0,64. Presta bem atenção que nós estamos a calcular o T calculado de T. Então, o efeito principal do T é 3,87 e o será igual a 5,18. E devemos calcular também o efeito, o T calculado de C. Então, o T calculado de C, é igual, já temos a nossa fórmula. Então, o efeito principal do C foi, então, 12,35. Então, vai ser módulo de 12,35 sobre o erro 35. E o erro experimental do C, se você recorda muito bem, saiu 0,64. Então, vamos calcular, sai 3,30 ou melhor, 89. Assim, sucessivamente. Nós podemos também calcular o T calculado de P, o T calculado. Então, para o T calculado de, como tem aqui um espaço, o T calculado de P é igual, é a mesma coisa, é só questão de substituir. O T calculado de P é igual módulo de menos 2,5 sobre 0,64. Então é só calcularmos. Então tudo isso sai igual a 30, ou melhor, 3,2. Muito bem, dando continuidade, estamos aqui esta tabela, chama-se tabela de significância. E na tabela de significância que nós temos primeira coluna dos efeitos principal, que temos T calculado, temos T crítico e temos significância. Ok, e nós queremos colocar na primeira coluna, que é do T calculado, e bem nós sabemos que cada T calculado que nós calculamos, T calculado de T, T calculado de P, T calculado de C, P, T calculado de P. Então, é quando nós vamos colocar. Então, o efeito, ou melhor, o T calculado, ou o efeito principal do T calculado. Então, do T calculado vamos ter 5,18. E o T calculado do efeito principal C é igual, não é? 19. E o T calculado do efeito principal do CP, temos aqui o T calculado, 3,32. Então, essa é a questão de substituir só. Vamos substituir. Aqui é 3,98. Aqui temos 0,015. Aqui temos 0,72. E por fim, o T calculado de EPTCP temos 1,06. Então, e temos aqui o T crítico. O que vai ser T crítico? O T crítico, como nós sabemos, queremos calcular a 95% de confiança para 8 graus de liberdade. Como 95% de liberdade para 8 graus de liberdade é de 2,303. Então, para você entender, primeiro você tem que saber que a 95% de confiança para o grau de liberdade para o T calculado, ou então para o efeito principal de T, não é? Para o grau de liberdade de 95% de confiança, não é? Temos 2,303. Então, este é o resultado. Então, a 95% de confiança vai para todos os efeitos principais e os dos T's calculado. Então, vamos substituir. É só questão de colocar só 2,303. 2,303. 2,303. 2,303. 2,303.
Muito bem, e a tabela já está preenchida, do T calculado e o T crítico. E agora nós queremos comparar do T calculado e o T crítico, qual é o número maior. Então, conforme estamos a ver, que o 5,18 é maior que 2,303. Então, nosso sinal vai para maior. Então, aqui também o sinal vai para maior. E temos também aqui, o sinal vai para maior. Aqui também, o sinal maior. E aqui também, aqui vamos pôr menor, sinal menor. E aqui também, menor. Aqui também temos sinal maior. Chegando a este ponto, nós vamos comparar. Ok, se o T calculado é maior que o T crítico, então é significante. É significante. Aqui também, se o T calculado é maior, então é maior que o T crítico, também é significante. Significante. Aqui também é significante. Aqui também é significante. Aqui também, não, aqui vai ser não significante. Porque o T calculado é menor que o T crítico, então é não significante. Não significante. Aqui também não significante. Então, até aqui nós já resolvemos o nosso exercício. Então, foi muito bom trabalhar consigo. Então, muito obrigado. Aqui quem fala é Amílcar Daniel Bila, estudante do 4º ano de ensino de Química. Então, meu muito obrigado e parabenizar também ao nosso docente, mestre Fernando Nauana, que nos deu esta tarefa. Obrigado, docente. Até a próxima. Amém.